Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de estática fácil e descomplicada, desmistificando a estática dos sólidos, também chamado de estática dos corpos rígidos. Essa é a aula 17, onde nós falaremos sobre a resultante de um sistema de forças, mais precisamente sobre o conceito de momento, que também é um vetor, por isso a gente está colocando a indicação MO e a setinha sobre, né, o MO. O MO quer dizer que é o momento lá no ponto O, né? Então a gente tem que dizer ou informar aonde está sendo considerado o momento. Bom, vamos lá, né? O que vem a ser isso, né? A definição de momento de uma força. Uma força F aplicada gera uma tendência de rotação em um ponto localizado fora da linha de ação de uma força. Vamos tentar entender isso. Eu estou aplicando uma determinada força num ponto e fora da linha de ação dessa força, o que vem a ser isso? Vamos dizer que isso aqui é a minha estrutura e eu estou aplicando uma força aqui na lateral, né, na ponta dessa minha estrutura. A linha, o que vem a ser a linha de ação? A linha de ação é essa linha do prolongamento da indicação aí da minha força. Então, se eu estou aplicando uma força neste ponto aqui, ele vai gerar uma tendência de rotação no outro ponto. Por exemplo, onde está a minha outra mão, no cantinho aqui. Então, ao aplicar uma força aqui, ele gira. Por que ele fala tendência de rotação? Porque se tiver fixo, ele não vai girar. Daqui que vem a reação do apoio que a gente vai falar logo mais. Se a minha estrutura ela tem uma resistência, no caso aqui a rotação, ela vai gerar um momento, uma reação na forma de momento lá na onde está vinculado. Bom, mas vamos deixar isso para mais para frente. O momento então ele vai ser uma força, uma tendência, né? O que acontece? Alguns livros chamam de torque esse é mesmo fenômeno, digamos assim, ou essa mesma consequência aí da aplicação de uma força. De um modo geral, o torque ele está relacionado a um movimento. Por exemplo, um motor ele tem um determinado giro, uma determinada força, né, aplicada, né, numa determinada distância, e ele gera então o torque. O que vai ser o torque do motor? É o giro do motor. Aqui o momento ele vem a ser a tendência, mas acaba se confundindo os dois conceitos, né? Então, dependendo do livro, vai chamar de torque, dependendo do livro, vai chamar de momento, e mais o torque é mais ligado quando eu tenho realmente momento, não só uma tendência. Mas fica aí, então, né, essa informação de que vale os dois nomes para a mesma coisa. Bom, o que a gente pode dizer aqui? Que depende da distância, né? Uma coisa é eu aplicar a força na ponta, outra coisa é eu aplicar a força no meio, né? É a mesma coisa, você vai fechar uma porta. Se você pegar a extremidade onde está a maçaneta e empurrar, você vai fazer uma força menor do que você tentar fechar a porta empurrando ela no meio ou muito mais próximo da dobradiça, né? Então você tem que o momento vai estar ligado com a força. Bom, o que a gente tem então? A força ela tem que ser perpendicular, né? Então a distância é a menor distância ou o menor comprimento entre a aplicação da força, mas que me gera um ângulo de 90 graus, né? Então ali no caso dessa figura que eu tenho a ferramenta, né, sendo empurrada, no caso com a mão ali, né, no centro, no ponto O seria onde está a peça, a parte da ferramenta que vai girar, né, o parafuso, ou a porca, né, e ali eu estou empurrando então horizontalmente, né, para frente, e com isso a ferramenta ela tende a girar. Dependendo do aperto, ela não vai girar mais. Se eu fizer uma aplicação de uma força inclinada, né, com relação, ao invés de eu aplicar essa força perpendicular à minha haste, eu inclinar, a força que vai valer é a menor força perpendicular, né? Eu posso aplicar, no caso aí, seria o D', que seria o D seno θ, através da figura trigonométrica, ou se eu aplicar, de pegar força e decompor essa força numa força perpendicular e numa outra força
no sentido aqui, né, da ferramenta, então eu vou pegar a força perpendicular à parcela da força. Então tanto faz você pegar a distância, nesse caso da figura do meio, ou eu pegar a força decomposta no sentido perpendicular aqui. Então, no caso, de um modo geral, a gente acaba utilizando decompõe a força e não a distância, mas o resultado final é o mesmo, né? E o que mostra aqui, se eu puxar a ferramenta, então tá aqui, né? Eu tô prendendo aqui, tá a ferramenta ali no parafuso aqui. Se eu puxar, eu não vou girar, né? Então isso que eu quero mostrar nessa figura. Então eu até comentei, coloquei aqui, fiz um eixo coordenado x, y, z. Vamos dizer que eu quero girar essa estruturinha minha aqui em torno de z aqui. Se eu tenho que empurrar então ou o eixo x na perpendicular aqui, ou o próprio eixo y também vai me gerar uma tendência de giro ou um giro em torno do eixo Z. Agora, se eu pegar, seja aqui embaixo ou em cima, e empurrar aqui o eixo Z, eu nunca vou gerar uma tendência de giro, eu vou deslocar o meu eixo e não girar. É isso que essa última figura ela está demonstrando. Então eu preciso de ter uma distância para que eu tenha um giro. Então se eu estiver aplicando da mesma forma uma força na mesma direção do eixo Y ou do eixo X aqui, ele vai tender a empurrar e não a girar. Então eu preciso de ter uma distância para que haja o surgimento do momento então. Bom, continuando aqui, o que a gente tem, né? Vamos falar agora da definição de momento propriamente dito em termos de intensidade. Ele é também um vetor, né? Então eu tenho que trabalhar com ele da forma de vetores, e no caso mais específico a gente vai estar trabalhando aqui com produto vetorial, né? No caso anterior, para decompor força, a gente trabalhava com produto escalar. Agora a gente vai trabalhar com produto vetorial. Bom, a intensidade, então, definido simplesmente pela força vezes a distância. A distância, novamente, é a menor distância, o menor comprimento entre a força aplicada e perpendicularmente e o ponto de aplicação, né? Então, onde o D é o braço do momento, ou distância perpendicular do eixo no ponto O, a linha de ação da força, né? Então, tem que sempre levar em consideração essa distância perpendicular. Como eu comentei, veja que eu coloquei essa linha vermelha para mostrar que tem que ser, ou eu trabalho com a decomposição da força na linha vermelha, como eu comentei ali, aí eu utilizo o D, ou eu utilizo o D', que seria usar a força total, só que aí o comprimento é menor. Então, na prática, vai dar o mesmo valor. Tanto faz eu decompor a força, como decompor a distância D. Bom, a definição de momento de uma força, agora vamos falar da direção. Bom, o eixo do momento ele vai ser então perpendicular ao plano da força. Voltamos aqui então aos meus três eixos x, y, z aqui. E se eu estou aplicando uma força, no caso aqui empurrando o eixo x, ele vai então girar em torno de z, e neste caso o vetor que me indica o momento está justamente na direção de x positivo. Então eu empurrei aqui, ele vai girar no sentido positivo, né? Aí vem a questão, como é que eu vou determinar o momento? E se eu tivesse ao invés de empurrar, eu puxasse? Eu vou gerar um outro momento, que eu vou gerar um outro giro. Então como é que eu vou determinar qual é o giro correto? Pela regra da mão direita. O que que diz a regra da mão direita? Eu vou pegar a força, neste caso, vai ser a indicação da minha mão, então eu tenho aqui a minha mão. O que eu vou fazer? Para que eu consiga gerar o momento, eu vou empurrar. E isso aqui, então, a regra da mão direita, eu vou girar a minha mão e o polegar é o que vai indicar o meu momento. Então, o momento, no caso, conforme está indicado nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, né, vai ser no eixo positivo de Z,
né? Então, o momento na direção de Z quer dizer que eu vou estar girando em torno do eixo Z. Veja que eu dei exemplo agora há pouco, eu falei tanto faz eu empurrar o X quanto o Y, e eu vou gerar momento em Z. E isso acontece realmente. Então, se eu tenho uma determinada força aplicada aqui no espaço, eu vou fazer com que haja a decomposição, eu vou ter uma parcela dessa força que vai gerar momentos tanto em Z, seja no plano XY ou inclinado aqui. Bom, se eu fosse olhar de cima, ao invés de olhar aqui aplicando a força, mas olhando assim agora, né, e a força sendo aplicada aqui, então, nesse caso, se eu aplico a força aqui, eu teria o giro nesse sentido. Então, a regra da mão direita é o que a gente vai estar utilizando. Eu pego, no caso, o vetor posição e faço, né, para chegar até a força, eu tenho, então, a indicação do polegar. Se for no sentido oposto, eu tenho que a indicação para o sentido para baixo, nesse caso, né? Bom, continuando, o momento resultante em sistemas bidimensionais. Aqui é muito importante o seguinte: a somatória de momentos vai ser então a somatória das forças vezes a distância. Veja que eu coloquei o índice entes, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho várias forças aplicadas e o momento final vai ser a somatória dessas forças. Só que da mesma forma que quando eu tinha a questão de forças e eu dizia que positivo, que nem está aqui, positivo é para cá no x, positivo é para cá no y, positivo é para cá no z, eu também vou ter um momento. O que vai ser um momento positivo? Eu tenho que indicar isso na figura. Então, digamos que eu tenho esse sistema aqui no plano, aonde eu tenho três forças, F1, F2 e F3. O que vai acontecer? Eu tenho que dizer para que lado, qual giro é positivo. Para quê? Para que eu possa aplicar a somatória de momentos. Então, da mesma forma que eu fiz a somatória de forças e tudo que está no mesmo sentido de x ou y ou z é positivo, da mesma forma eu tenho que mostrar o que é positivo em termos de momento, e tudo que estiver girando no mesmo sentido, ele vai ser então um momento positivo. Então, neste caso, eu estou dizendo que o positivo é da forma como está indicado aí. O que vai acontecer? Então, o somatório de momentos é em torno do eixo do ponto O, que é como se fosse o eixo, como se as minhas forças estivessem só no eixo x e y, e que nem eu estou girando aqui, né? Então, o ponto O seria justamente a interligação, seria esse eixo que sai da tela, como se você estivesse vendo assim, né? Então, a força vai girar, a força que eu estou aplicando, ela vai girar assim ou vai girar no outro sentido. Então, o que vai acontecer? O F1 ele vai girar no sentido oposto do que eu disse que é positivo. Isso aqui é uma convenção. Então, se você fala assim, mas qual que é a convenção? Não, é sua. Então, você quando estiver fazendo o problema, principalmente na prova, né, você vai fazer a prova lá com o professor, você tem que indicar o que é positivo para que ele saiba qual é o lado que você considerou. Bom, então vai ficar a força 1, ela está no sentido oposto do que eu disse que é positivo, então ela entra menos. A força 2, por outro lado, ela faz girar no mesmo sentido que eu disse que é positivo. Então, nesse caso, vai ficar mais F2 vezes D2. E, por fim, o F3 também gira no sentido oposto. Então, fica menos F3D3. Então, a somatória de momentos basicamente é isso. Não muda. O que vai mudar se eu estou no sistema tridimensional, que eu vou ter momentos em torno de três eixos. No plano, só tem momento em torno do eixo só, né, que eu estou considerando, que nem eu falei, se você estivesse olhando aí, o eixo Z não aparece, seria o ponto O, você viria só a pontinha aqui, né, então o meu sistema só gira nesse sentido. Já num sistema tridimensional, eu posso ter giro tanto em torno de X, em torno de Y e em torno de Z. Né, ele pode ter essa composição desses três giros. Bom, continuando, a gente vai falar então dos exemplos. Aqui é bem simples, só para realmente mostrar. Antes disso, gostaria de deixar alguns recadinhos. O primeiro recadinho, se você quiser baixar o material dessa aula, né, em PDF, basta você clicar no link que tem na descrição logo aqui embaixo.
E aí você vai preencher o formulário e você vai receber um e-mail, e nesse e-mail tem um link lá do Google Drive, onde eu coloco as transparências, né, o PowerPoint em PDF lá que a gente faz aqui. O segundo recadinho, se você quiser fazer parte do nosso grupo lá no Facebook, basta você clicar também, tem um link logo abaixo aí e você vai ser direcionado lá para o Facebook. O terceiro recadinho, se você precisar de aula particular ou de uma consultoria, a gente também presta esse tipo de serviço, né? Então você pode entrar em contato. E por fim, se você gosta da nossa aula, gosta do nosso canal e quer ajudar, contribuir financeiramente para ele, também tem um link aí que direciona lá para o nosso site que a gente está montando ainda. E aí você tem condição de fazer uma contribuição, né? Então você pode contribuir através do PagSeguro ou, se preferir, através de transferência bancária. Aí o valor você que sabe, você que vê aí, se você quiser fazer também, né? Ninguém é obrigado a nada. Bom, voltando aqui, cálculo do momento de força em relação pontual em cada caso ilustrado. Então eu tenho aqui nesse primeiro exemplo, e na verdade dois exemplos, eu tenho no exemplo A uma haste, uma barra, simplesmente uma barra aqui, meu ponto A é meu dedo, estou aplicando uma força, então eu quero saber qual que é o momento em torno do ponto O. Do outro lado eu tenho nessa mesma barra, aí eu não tenho um exemplo aqui, como se fosse a minha caneta e o meu conjunto aqui, e nesse caso eu vou aplicar uma força aqui. Se nesse conjunto ele é rígido, ele também vai criar um momento em torno desse ponto aqui, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. A resolução do primeiro, força vezes a distância. Aqui, como está no plano, eu vou trabalhar só com, não vou trabalhar com forma de vetores, que é muito simples. A força é 100 newtons e a distância, que é perpendicular aí ao ponto, é justamente os 2 metros que está indicado na figura. Então vai ficar 100 vezes 2, dá 200 newton metro. Essa é a unidade de momento e a mesma unidade de torque. E também, por coincidência, é a mesma unidade de trabalho, newton vezes metro, né, que trabalho é força vezes a distância também. Embora a conotação seja outra, né, de trabalho é diferente de momento. Mas momento e torque, eles vão ser as mesmas coisas, né, newton vezes metro. Bom, resolução do B, o que vai acontecer neste caso, né? Como eu estou aplicando a força, neste caso, nessa ponta aqui, né? O que vai importar qual é a distância perpendicular ao ponto O. Eu tracei a linha em vermelho aí só, né, um prolongamento da força. Isso a gente chama de transmissibilidade de força. A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente disso logo mais. E eu posso aplicar essa força ao longo dessa linha e não vai mudar o efeito, né? Então, às vezes, em alguns cálculos que a gente tem que fazer, para facilitar o desenvolvimento ou a resolução, a gente muda a força de lugar. Então, se eu mudar a força de lugar, dentro da mesma linha, que nem nesse caso, nessa linha vermelha, não muda nada em termos de momento. Se eu pegasse, por exemplo, essa força e colocasse na mesma linha do ponto O ali na extremidade, aí eu teria que levar junto com a força o momento, mas deixa isso para o momento oportuno. Então, o que vai ficar? O momento em relação ao ponto O, no caso B agora, vai ser 50, que é a força que eu estou aplicando nesse caso, nessa barra dobrada, né? Vezes agora o 0,75 metro. Por quê? Porque essa é a menor distância que eu tenho aí, né? Então eu tenho que traçar sempre a perpendicular, a distância perpendicular ao ponto que eu estou considerando, né? Então neste caso vai ser o resultado final 337,5 newton vezes metro, né? Essa é a unidade também de momento aqui de torque, né, que a gente vem sempre falando. Bom, pessoal, a gente chegou ao final, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser receber novidades do canal, se inscreva no canal. Se quiser receber via WhatsApp, manda aí o seu nome com eu quero para o número que está aí. Se quiser dar uma força para a gente, comprar na nossa loja, vai ser um prazer. Contatos via Facebook, WhatsApp, LinkedIn, e-mail, do jeito que você achar mais conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.